Bom dia. Vamos entrando, né, aos pouquinhos. Eu hoje eu tô bom dia, bom dia. Hoje eu tô bastante feliz, né? E também bastante emocionada de tantas mensagens que a gente já está recebendo aqui, porque hoje é dia 19 de abril, dia do psicomotricista, então tem muitas trocas acontecendo de mensagens nas redes sociais, tem muitas memórias afetivas, tem muita coisa rolando e a gente já amanhece num dia desse de sol aqui no Rio de Janeiro, né? Já agradecendo muito por esse dia maravilhoso. A nossa convidada de hoje, nossa live de hoje não tem a ver com a série de lives que eu estava fazendo. É uma live especial, é uma live diferente e é uma live que vai falar por si. A minha convidada, ela é autora e coautora de vários livros. Ela é coordenadora de uma pós-graduação em psicomotricidade pela AVM, mas também faz parte do corpo docente de outras pós-graduações. Ela é fonoaudióloga, psicomotricista, socioterapeuta Ramantiers, mestre em ensino da ciência da saúde, do ambiente, docente de graduação também. Ela já foi conselheira, aliás, já foi ex-presidente da Associação Brasileira de Psicomotricidade e é conselheira. Ela é conferencista de várias palestras, de vários congressos. Ela foi ex-nadadora, né? Ela é muita coisa também dentro dela. Ela é um ser humano maravilhoso. Ela é uma grande amiga de muitas pessoas, uma grande casa aberta de reciprocidade, de acolhimento, de parceria. Então, eu estou falando de Fátima Alves. Então, eu vou conectar a Fátima, dando bom dia a todo mundo e aos psicomotricistas ou especialistas em psicomotricidade ou estudantes em psicomotricidade, já adiantando, feliz dia do psicomotricista. Então, eu vou conectar aqui com a Fátima, né? E aí vocês vão sinalizando. As pessoas... Dia, Renata. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu escuto sua voz, mas eu ainda não te Ah, vejo. Você já tá aqui escrito conectando. Agora eu te vejo. conseguiu? Consegui. Conseguiu? Ai, que bom! Bom Bom dia, meu dia, minha amor. Bom dia, querida. amor. Bom dia. Você é um anjo, né? Você é uma pessoa assim. Eu fiquei já emocionada quando você começou a falar de mim aí. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que mostrar tudo isso. Você não. Mas olha, eu te agradeço muito esse momento, né? Você é uma pessoa que entrou no meu coração, Renata, e ficou, né? Eu acho que foi o momento certo, a hora certa da gente poder fazer muitas coisas aqui. A minha intenção é, como você falou, a gente vai sair um pouco das lives maravilhosas que você tem feito. Eu tenho visto algumas, não consigo ver todas, até porque eu sou como é que eu posso dizer? Eu sou muito cruazinha ainda nessa questão, né? Mas eu estou revivendo, estou reinventando agora,
né? E eu tenho muitos anjos na minha vida, como você. Eu tenho Ione Gouveia, que está me ajudando muito nesse processo, né? Uma querida também, assim. Graças a Deus eu tenho vários do meu lado. E isso aí é uma coisa que permeia todo o meu processo. E aí, quando nós falamos, né? Falar hoje. Primeiro que dia do psicomotricista, meu Deus, né? E falar sobre essas esperanças no momento que a gente está, né? Porque tudo tem a ver. E foi muito interessante que quando até foi Ione que conversando comigo, algumas pessoas perguntaram para ela assim, mas a live vai ser sobre morte? Aí a Ione virou e falou assim, não, é sobre vida. E é exatamente isso, né? Surge a esperança depois de um susto, né? A esperança nunca vai embora, sabe? E o que eu pretendo falar para vocês é a pura verdade. Né? Quando eu estou ministrando alguma aula, ministrando algum curso, ministrando alguma palestra, eu tenho a necessidade de passar o real, aquilo que eu sinto de verdade. Né? Então, por isso que eu acredito muito, eu acredito naquilo que eu faço, porque eu acredito na vida. Né? Hoje, eu posso falar para vocês o seguinte: não que eu esteja ainda, né, com aquela ideia de que, meu Deus, eu preciso me curar. Eu preciso me curar. Mas eu busco as minhas possibilidades. A cada manhã que eu acordo, eu dou graças a Deus. Eu falo assim, que maravilha, porque eu estou acordando, é mais um dia que esse Deus está me dando a possibilidade de criar, recriar, construir, reconstruir, transformar, ser a pessoa que eu sou e ser psicomotricista, porque a psicomotricidade ela trouxe esse viés. E olha, eu ouço dos meus médicos, né, porque a gente conversa muito e eles sabem dessa minha vida acadêmica, dessa minha vida construída permeada, né, de muitas histórias, muitos conhecimentos e tudo mais. E uma das preocupações deles é exatamente essa, né? E de eu perder alguma coisa que é uma essência para mim, Renata. Né? A psicomotricidade é essa essência. E aí eu vou agradecendo. Então, quando eles viram para mim, falam assim, Fátima, a psicomotricidade, ela te ajuda a galgar e a vencer cada etapa que a gente está passando. E eu também, cada um deles fala, eu agradeço a psicomotricidade, primeiro, por ter você como paciente. Segundo, por tê-la, né, a oportunidade, dando a oportunidade a você de fazer essas coisas. O teu legado, é claro, evidente, de uma maneira mais, né, pura, mais tranquila, mais, né, sem muitas agitações, mas continua, porque você é uma paciente que, de fato, nós não esperávamos que isso pudesse acontecer. E você está mostrando, né? Você está mostrando que realmente pode. E a gente vai, em cima daquilo que você traz, nós, né, vamos buscando outros meios também para poder ajudar, não só você, mas como outros. Então, quando eu comecei meus caminhos, né? Porque eu não vejo só um caminho, não, tá, Renata? Eu vejo vários caminhos. Porque se eu ficar num caminho só, eu vou ficar na mesmice, eu vou ficar naquela coisa de que só tem aquilo e não tem. Tem vários viés, tem várias entradas e saídas. E eu sempre falo para os meus alunos, gente, se vocês fecharem uma porta, tudo bem, isso pode acontecer, mas não vão
por intenção de fechá-las. Mas se por acaso fechar, não esqueçam nunca, existem janelas. E essas janelas é que nos dá, que nos permite, né, buscar cada vez mais alguma coisa. A minha história começou em 2017 e foi muito interessante porque eu dei mole, sim, eu dei mole porque eu não fiz o exame que nós mulheres temos que fazer, no mínimo uma vez por ano, tá? No mínimo. Agora, dei mole por conta de querer trazer mais conhecimento para todo mundo. Eu fui vários lugares, esqueci, e meu médico me ligando, vamos fazer. Peraí, eu tenho uma viagem assim, eu tenho uma viagem. E acabei não fazendo, fiquei 3 anos sem fazer. Foi justamente o tempo, né, que essa criatura tomou conta de mim. Bom, 2017 foi descoberto, né? Mas olha, foi descoberto no momento que eu senti muita dor, que não deveria ter sentido dor. Olha como é que eu já começo tudo, né, com um olhar diferenciado, né? Com uma visão diferenciada. Então, primeiro que o câncer, ele não dói, ele só dói se ele estiver machucando um outro órgão, né? E ele estiver produzindo outras situações que vai fazer com que o outro doa, e aí você acaba descobrindo. Eu tive muita dor, mas eu tive uma dor muito profunda no momento onde eu estava muito feliz. Eu estava num dia felicíssimo, com pessoas maravilhosas, pessoas de São Paulo que estavam aqui comigo no Rio de Janeiro e que a gente estava criando, né, um evento, um grande evento para falar sobre a psicomotricidade. E nesse dia eu sentia dor. Eu falei assim, meu Deus, eu comecei a tomar remédio, né? Eu tomava Dorflex, porque eu achei que fosse. Não era dor. Só que é o que o meu médico falou depois, Renata. Ele doeu para dizer para você, ó, tô aqui. Você quer fazer um favor de resolver esse problema? Claro, né, que no mesmo dia, à noite, quando eu cheguei em casa, porque eu passei o dia inteiro, né, feliz, né, sentindo dor, mas feliz, tá? E fui, não é que ser masoquista, não. Eu estava com uma coisa mais importante, eu achava, do que você, naquele momento, ter que usar a dor para poder tirar daquele processo. Não, eu deixei a dor para depois. E aí, quando eu cheguei em casa, fui fazer tudo que eu tinha que fazer, liguei para o meu médico, ele falou, vem aqui amanhã, por favor, porque já era tarde da noite. Eu falei, tá bom. E foi aí a minha saga começou aí, né? Eu digo saga porque nesse intermínio, né, nesses intervalos, eu comecei a descobrir muitas coisas. E descobri, acima de tudo, uma força onde eu percebi com nitidez, né, com a plena certeza de que alguém estava olhando por mim, né? E Deus. E aí, o que eu fiz, Renata? Eu optei pela alegria, eu optei pelo bom humor, eu optei pela aceitação daquilo que veio para mim, já estava em mim, mas que, de uma certa forma, eu não convidei. Então, ele tinha que ir embora de alguma forma. E só dependia de mim, né? Então, eu aprendi que eu sou sustentada pelo amor, principalmente pelo amor da família, né? A família, por esse momento que nós estamos passando, nós temos que pensar dessa forma, amor da família. É a família que vai te pertencer, a família que vai te permear para poder se sustentar, né? Os amigos são fundamentais em tudo isso. E eu, graças a Deus, como nós começamos a nossa live aqui, eu falando, eu tenho muitos anjos na minha vida, e os anjos são meus amigos, amigos verdadeiros, né? Amigos verdadeiros que estão junto com você, trabalhando todo o seu ser, todo o seu dom, todo o seu sentimento.
E aí, o que que eu fui trazendo? Eu fui buscando outras coisas. E uma das coisas boas que eu trouxe para mim, que eu sou uma pessoa católica, apostólica, romana, eu estava assistindo missa antes de entrar aqui, né? E aí, eu sou, de uma certa forma, eu sou uma pessoa católica, apostólica, romana, mas eu sou espiritualista. Eu Somos, acredito nas crenças. Então, eu fui levada, olha que maravilha, eu fui levada para um lugar onde eu fui preparada para receber a notícia de que eu estava com câncer. Então, eu tenho que ser uma pessoa, sabe? Eu tenho que agradecer, tá? A minha coragem. E eu tenho que agradecer essa experiência que o próprio câncer está me dando e me deu, no começo e até agora. Assusta, assusta. Assusta porque eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, né? Mas eu tenho aprendido muito. Eu tenho aprendido tanto que eu tenho sentido que essa aprendizagem é muito boa. Eu não vejo uma questão de desespero, né? Eu estava vendo essa semana uma mensagem que tem vindo, né, no Zap, em vários lugares, que é uma história de uma pessoa que fala, uma neta fala com a avó: vó, eu entrei no desespero, o que que eu faço? E a avó, né, fala para ela: vai costurar, vai fazer. E aí eu fiquei pensando naquilo também, e é o seguinte: se eu entrasse no desespero, ou alguém entrasse no desespero e perguntasse isso para mim, eu ia perguntar para ela assim: onde é que você está? Ah, estou em casa. O que que você está fazendo? Eu estou com a minha família. Eu falei assim, então tá. Então pensa o seguinte: você está no desespero, começa a trabalhar esse desespero pensando assim: ah, eu estou desesperada numa casa. Eu estou desesperada embaixo de um teto. Eu estou desesperada com uma família. Eu estou desesperada, mas eu tenho os meus mantimentos todos lá para um certo momento eu poder me deliciar com aquilo que eu gosto. Então, vamos nos desesperar em momentos que realmente a gente precisa de verdade desesperar, mas não tira o foco, não tira o foco daquilo que você pode buscar desse desespero, né? Gente, cada escalada da minha vida, eu acho que cada escalada que eu vou alimentando, vou vivenciando, eu vou me possibilitando, né? Eu vou me possibilitando por quê? Porque eu dou valor a cada escalada que eu dou. Então, quando a gente valoriza essas escaladas, elas se tornam cruciais. E elas precisam se tornar cruciais. E aí, quando elas se tornam fantásticas, né, aquilo que vem como dor vem com menos intensidade, porque dói. Eu sinto dor. Eu tenho que tomar remédio todo dia, às vezes toda hora. Mas essa dor me faz presente nessa vida para poder pensar que eu estou derrubando. Agora, eu escolho sempre me levantar. Isso é fato. Então, a cada exame que eu faço e que vem lá, cresceu, piorou. Aí, antes, quando eu vou levar essa informação para o outro, para minha família, por exemplo, porque por mais que eles estejam juntos, na hora de receber algumas informações, eu não quero estar com eles, eu preciso eu dar a notícia. Eu tenho essa necessidade, porque eu sei de que forma eu vou dar. Então, antes de eu dizer para eles cresceu, piorou, eu falo para ele: ó, teve um que melhorou. Teve um que estacionou. Mas tem outros que insistem em crescer. Então a gente vai começar a trabalhar isso, né? Foi quando o meu médico falou para mim que ele me deu a notícia que eu estava com metástase. Então ele ficou todo melindrado e tal. Eu virei para ele e falei assim: doutor João, fala para mim, é a metástase? Ele é. Eu falei, e agora? O que nós vamos fazer? Porque já está.
Ele, Fátima, você realmente é demais. Eu falei, sim, mas eu preciso ser, porque a verdade está aqui. A verdade já tem que ser reconhecida. E quando a gente reconhece essa verdade, a gente vai buscando, vai ultrapassando os novos desafios. Nós somos o tempo todo, Renata, desafiados. Nós somos desafiados. O que a gente precisa aprender é que esses desafios não podem trazer perdas. Essas perdas não podem vir o tempo todo. O que nós estamos passando hoje com esse Covid, né? A gente tem que pensar que nós não vamos reclassificar a nossa vida, nós vamos ressignificá-la. Ele não veio por acaso. Ele não veio para poder matar só. Não, infelizmente nós temos essas perdas. Infelizmente as pessoas, qualquer um de nós pode passar por isso. Mas eu penso, né, o que eu vou, né, ressignificar isso? De que forma eu vou fazer? Porque agora nós temos o privilégio de fazer isso que nós estamos fazendo agora, que é uma coisa que a gente não se preocupava antes. A gente até fazia, eu, por exemplo, nunca fiz, mas existem pessoas que faziam apenas para angariar alguma coisa. E agora nós estamos angariando, sim, nós estamos angariando tempo. O tempo que a gente tem. Olha o tempo que a gente está podendo ter para poder falar com o outro, para poder trocar, né? Então, essas verdades é que precisam ser continuadas, precisam ser determinadas. E eu, de certa forma, né, eu, sinceramente, eu sou uma pessoa atrevida. Eu sou muito atrevida, né? Eu tenho muito, eu não me perco, né, na insignificância. Eu me perco na determinação, na ousadia, né? Porque eu digo sempre o seguinte: a vida é uma corrida contra o tempo. Mas não tenha dúvida, a vida toma outra direção, né? Muda de alguma forma. Algumas perdas podem acontecer, mas a gente tem que pensar que essas perdas, quando podadas, né, elas podem ser aproveitadas. Fazem surgir uma coisa muito boa, que é o que a gente precisa o tempo todo fazer, né? Brotar. Nós brotamos para o novo, nós brotamos e precisamos brotar cada vez mais. Então, quando eu dou, né, ou então quando sinto que existe um passo atrás, eu me mexo toda, né, e dou 2 passos à frente, né? O meu olhar é de esperança, é pura esperança, né? Esperança para qualquer coisa. Eu me visto de luz, Renata. Eu me visto de luz, mas não é uma luz que aparece e você liga, não, é uma luz brilhante. Então, quando alguém tenta falar ou fazer algo diferente, eu penso assim, tive muita gente que falou isso para mim, Fátima, você tem luz própria. Não precisa ninguém ligar a sua luz. E é verdade. O que a gente tem que se compor é dessa luz própria. Porque essa luz própria, ela mesmo que ofusque, né, você lembra que aquela luz ela vem para o coração. Que, de uma certa forma, quando você traz para o coração, a felicidade entra, né? E aí você permeia toda essa intenção na felicidade. E, sinceramente, eu tenho sempre a intenção de levar meus pensamentos positivamente. Eu não quero que ninguém siga aquilo que eu faço, mas eu facilito as possibilidades de cada um pensar diferente. Esse é o meu grande desejo, esse é o meu grande ganho, né? Então, quando eu busquei
toda a intenção desse livro, eu busquei para quê? Eu compilei, né, todas as informações, todos os conhecimentos, todos não, porque eu seria ousada falando isso, muitos, alguns, né, mas com a intenção de quê? De ajudar as pessoas. Né? Quando eu coloco no Face, que é onde eu falo melhor, né, através do Face, quando eu escrevo, quando eu crio mensagem, que é uma coisa que eu adoro, primeiro que eu crio através daquilo que realmente eu estou sentindo, ela vem daqui de dentro. Aí a psicomotricidade está aflorada, né? Está atuando com grande intenção. E aí a minha intenção é levar para o indivíduo não só aquilo que ela precisa conhecer sobre aquela doença, sobre esse câncer, não o meu, mas o câncer em si, a doença em si, mas sim aprender a lidar com ele, né? Então, nós aprendemos em função daquilo que você pode levar para o outro. E eu, se eu puder oferecer minhas experiências, oferecer minhas atitudes, eu tenho sempre como base fortalecer o combate, né, de tudo que vem até nós. É uma jornada dura, é uma jornada árdua, mas, sinceramente, é uma jornada de corpo inteiro. É realmente, eu não estou falando aqui para você, nem para todos, que eu faço isso apenas para mostrar um outro. Não, eu faço porque sou eu, Fátima. Fátima, não é nem a Fátima, é a Fátima, filha da Dona Yolanda, filha do seu Walter, que já me deixaram há muito tempo, e que eu não tive a oportunidade, né, muitas vezes, durante essa jornada, chamei-os, porque a gente chama logo pai e mãe, né? A gente chama logo para cuidar da gente. E eu não estive, mas eu tive um marido, e tenho um marido, tenho uns filhos que germinam essas minhas necessidades. Então, eu aprendo, sabe? Eu aprendo a lidar melhor com tudo isso. E eu agradeço sempre, o tempo todo, eu agradeço a várias pessoas. E uma delas, né, que foi o Eliel Brum, da LBV. Ele foi uma pessoa que, numa conversa, nós estávamos indo para a Volta Redonda, que, aliás, eu até me permita que falar sobre esse lugar, que é um lar de idosos, que eles chamam Lar dos Vovós da LBV, em Volta Redonda. Eu tenho entrado em contato com ele até para poder saber como é que eles estão, até porque Volta Redonda está com um nível muito grande de Covid, e eu me preocupo. Então, eles, se vocês quiserem ir lá, né, conversar, e eles precisam conversa, eles precisam relação. Agora não, porque eles não podem receber, mas quando nós tivermos, será em breve, com certeza, porque eu tenho esperança disso, né, nós vamos poder reviver tudo isso. Vale a pena. Então, quando eu estava indo para lá pela primeira vez, eu já estava com câncer, né? E conversando com Eliel dentro do carro, ele falou para mim: por que você não escreve um livro sobre isso? Eu falei: sério, Eliel? Ele falou: sério, você passa tanta mensagem, você passa tanta coisa boa, por que você não coloca isso? Vai ajudar mais ainda. E ele foi o primeiro, ele foi o precursor dessa ideia, né? E eu agradeço muito. E quando eu cheguei lá, Renata, quando eu cheguei nesse lar maravilhoso, esses meus vovós, eu fui levada a uma homenagem, onde todos eles estavam com uma blusa rosa, cantando para mim, né? Ah, não, maravilhosa, né? Maravilhosa. Você, realmente, por isso que eu sou fã número um de você, né? E você, e é exatamente isso que eles passaram. Então, olha só, né? Foi assim, tudo muito
tudo muito exemplo, tudo muito querido, tudo muito fofo. E ele foi o primeiro a me dar essa, né? Tanto que ele é um dos prefaciantes, né? Como também eu tenho a querida Marta Helvas e a minha amiga e querida também, né? Todos eles são também querida Cláudia Araújo, né? Da AVM, que de uma certa forma eu tenho que sim continuar agradecendo pela esperança e pela confiança, porque apesar de eu passar por tudo isso, eu não fui retirada daquilo que eu mais amo fazer, que é uma das coisas que é fantástico, que é ministrar aula, porque isso é que dá vida. Então eu agradeço, sim, à AVM pela Cláudia Araújo, né? Eu agradeço, sim, a Rosana Pugliese pela Unisaúde Educacional. Eu agradeço, sim, né, a Unifip através da Ione Gouveia, que agora não é mais da Ione, mas não está mais a Ione, mas eu vou estar em outra com ela, sem dúvida, mas eu continuo agradecendo a Unifip pela Regina. Eu agradeço pela esqueci, Gisele Alves, né? Então, eu agradeço a todos que ainda me permitem estar ali, né, sem necessariamente desistir, né? Então, se eu não sou, se as pessoas não desistem de mim, por que eu vou desistir? Eu não posso, eu não posso desistir. Tem momentos, Renata, que eu peço, né, algumas coisas que eu falei assim, meu Deus, né? Também é isso que eu preciso fazer? Não, eu preciso, né? Então, eu choro. A lágrima é uma coisa que me faz muito bem. Eu sou uma pessoa emocional, né? Eu faço, né, da lágrima alguma coisa que me limpe, que me traga uma limpeza de pensamento, de análise, né? Então, quando eu passo por essas situações, eu penso assim, cara, para quê? Se ela está vindo, é porque eu preciso. E aí eu continuo com a ideia de que não vou perder a esperança. Não vou, porque a gente pode chegar a um limite, né? E esse limite é quando vem o choro. Sim, o limite é quando eu grito, o limite é quando muitas vezes eu falo assim, caraca, o que eu tô passando aqui nesse momento? Por que tá doendo tanto? Vou tomar um remédio. Tomar um remédio para, né? Vai voltar a doer? Vai voltar a doer, porque tem que voltar a doer. Mas eu não desisto, né? A desistência não faz parte de mim. O importante é eu poder encaixar, né, essa luta, né, por todos os meus pormenores. Eu decoro. Essa luta me faz decorar, né, os meus textos, por exemplo. Ela faz criar, né, as minhas imaginações, as minhas fantasias, né? Então, se eu também desistir, o que eu posso levar para o meu aluno, por exemplo? Né? Como há pouco tempo eu não, eu li, né, um aluno falar, porque eu pedi para corrigir o negócio, e ele estava tendo dificuldade, e ele falou assim, eu desisto. Eu falei assim, não, não desista. Desistir porque foi pedido uma solicitação para troca de uma coisa que eu estou dando, né, para você poder ver. Para e pensa, cara, a gente não deve desistir nem da vida. A gente não pode desistir. Eu não desisto de um câncer que está me matando aos poucos. Você vai desistir porque precisa fazer uma correção? Não faça isso. Você vai desistir muito fácil de outras coisas. O que a gente precisa ser, Renata? A gente precisa, e eu me sinto muitas vezes, compositora, compositora das minhas escritas, né? Do meu domínio de escrita, dos meus feelings de histórias.
eu me sinto compositora, e aí eu vou compassando e vou dando compassos, né, aquilo que eu vou criando, eu vou encaixando, porque o grande propósito é através das minhas falas, mesmo que escritas, né, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, é de encantar, encantar com a beleza da humanidade, né? Sem perder o quê? A sensibilidade, porque quando a gente perde a sensibilidade, a gente tira a confiança, a gente tira o poder de que, meu Deus, ela não está falando a verdade. Não, eu estou falando a verdade, sim. Né? Então, quando eu começo a me colocar diante das situações, né, eu lembro que eu peguei, né, e eu pego a mão de Deus e digo para mim mesma: estou pronta para enfrentar o difícil. Cá estou! E ele está sempre presente, né? Ele está presente. Então eu tenho que ter todas as crenças, né? Tudo é ensinado para poder lidar, né? E eu não tenho um manual de instrução, como ninguém tem um manual de instrução. A gente vai aprendendo através daquilo que vive, através dos instintos, através de todas as possibilidades. Então, ele está presente. Todos estão presentes, porque quando eu coloco ele maior presente em tudo isso, eu estou colocando todos ao meu redor. Então, eu pretendo, sim, chegar adiante. Não sei de que forma, mas eu vou continuar com esse legado. Eu quero, eu posso e eu pretendo. Por quê? Porque a minha determinação sempre foi em cima de fé, foco e força. E dizer sempre para todo mundo: tô na área. E dizer e continuar falando: galera, amem tudo que faz. Façam com amor. Façam com muito amor. Sigam suas paixões. Escutem seu coração. Criem sua realidade. Conheçam suas habilidades. Confiem em vocês e nas suas intuições. Façam dos seus dias felizes. Não posso negar, como eu falei, que existem momentos que são muito doloridos, né? Mas dizer que isso toma conta de mim, não, eu não faço isso. Não toma conta, né? Tinha que procurar, e a minha base é procurar um estilo de vida, né? E meu estilo de vida me ajuda exatamente nesse combate a tudo que está querendo destruir o meu organismo. E o câncer, ele não é fácil, não. Ele não é fácil, mas ele, se você permite, ele te diz tantas coisas, né? Ele te traz tantas possibilidades. E é isso que o nosso cérebro precisa, porque quando você leva essas informações para o teu cérebro, você acaba percebendo que você não está propenso, né, a outras coisas ruins. Porque nós estamos, sim, propensos a falhas, a defeitos. Nós não somos pessoas perfeitas, nem podemos ser, porque ninguém é perfeito, né? A perfeição, ela tira você do foco. E isso não pode, porque quando você sai do foco, você não tem como ideia de olhar para o lado, de ir para frente, né? De ver quem está vindo atrás. Então, a minha ideia é de continuar a oferecer essa oportunidade para o meu cérebro, cara, sabe? Então, eu não posso deixar, né, aquilo que eu acredito de verdade ser desgastado. Não, não posso. Eu escolhi esses caminhos. Os meus caminhos e minhas palavras e as minhas afirmações, elas são honestas, são únicas para mim, né? Porque elas precisam ser únicas para eu poder trazer autenticidade para os outros.
Então, eu penso no benefício que eu estou trazendo para as pessoas. E eu tenho esse comprometimento, Renata. Eu tenho porque eu quero permitir, né, contemplar, né, o envolvimento que você traz da beleza da vida. Tá? Da realidade, da captação daquilo que você realmente está vendo, não daquilo que você está olhando, porque você olha qualquer coisa, mas você vê diferente. É a questão do andar e do caminhar. Você, quando anda, você anda porque você tem que andar, você precisa andar para poder resolver alguma coisa. Quando você caminha com a satisfação de querer fazer alguma coisa por você mesmo. Tanto que você é capaz de caminhar, e eu falo isso muito nas minhas aulas, você é capaz de caminhar junto com alguém e sem se cansar, sem perceber que tá perdendo tempo, porque quando você chega no final, ih, perdi a hora. Perder tempo não, perder a hora, né? Você é capaz até de perder a hora. Mas por que você perde a hora? Porque a satisfação entrou em você. Então, eu tenho que permitir, né, que o quão é extraordinário as coisas poderem saber qual é o propósito dela. Então, eu venho fazer, né, a minha intenção é fazer e mostrar as diferenças que você pode trazer, né? As minhas diferenças são as minhas. Cada um de nós tem as suas próprias diferenças. Por quê? Porque a partir do momento que você percebe isso, você conecta os seus sentimentos com os seus sentidos, né? Você não vai fazer por fazer, você vai fazer sabendo por que está fazendo. Você vai colocar harmonia nesse sentido, você vai colocar um relacionamento significativo, verdadeiro, envolvendo o quê? Satisfação, alegria, o amor que você tem consigo mesmo e com o outro, né? Sinceramente, eu não acho, né, que você pode deixar de fazer aquilo que você tem como intenção, mas você precisa ter um domínio de si, né? Quanto tempo a gente tem, Renata? Porque eu começo a falar e falo, né? A gente tem mais uns 10 a 15 Tá bom. minutos. Tá legal, tá legal. Então, o que a gente não pode é perder essa conexão da própria identidade. Agora, essa identidade, ela não é uma identidade só de pessoa, é uma identidade espiritual, sabe? Essa identidade espiritual que está dentro de você, mas que muitas vezes você não permite que ela saia, né? E aí, quando você começa a perceber isso, você passa a se acreditar mais. Eu acredito de verdade que existe, né, o espírito, não apenas o corpo e a matéria, mas existe o espírito, porque tem a alma, gente, né? E isso ajuda muito na evolução do indivíduo, né? Então, o corpo, ele é esse corpo, esse é a alma, o espírito, né? É o corpo presente, é o corpo que faz, o corpo que pensa, o corpo que sonha, o corpo que sente, né? Isso nada mais é do que psicomotricidade, né? Isso nada mais é do que você pertencer a um lugar. Você dá prazo, né, às suas metas com a intenção de fazer grandes transformações. A psicomotricidade é levar você a, né? E se você não consegue, né, alimentar aquela construção, o que você faz? Você reconstrói. Reconstrói. Mas o grande propósito tem que ser, a grande missão tem que ser de transformação. Você tem que ter como intenção se transformar, por isso todas as formações de psicomotricidade têm essa preocupação de levar o indivíduo a se conhecer, a se trabalhar, a se transformar, sim, para poder ter a intenção de transformar o outro. Porque não é qualquer um que sabe lidar com o corpo. Aliás, eu acho que todos
no mundo deveriam fazer psicomotricidade, porque você aprende, você passa a ter um olhar diferente do corpo, do seu próprio corpo e do corpo do outro, né? Então, essa é a intenção, essa é o grande propósito de tudo isso. Sinto, sim, sinto que eu tenho uma missão. Tenho uma missão. Eu tenho um propósito que eu preciso realizar. Mas essa missão, esse propósito, vem consciente. Ele vem consciente por quê? Porque ele vem através dos meus sentimentos. Ele vem através do meu amor, das minhas memórias, né? Das minhas heranças, da minha história, né? Medo. Medo eu sinto, não tenho dúvida, sinto ainda, começo a pensar naquele medo, eu falei assim, por que eu estou tendo medo naquele momento? Eu falei assim, que eu preciso ultrapassar de alguma forma. Mas eu preciso sentir medo, até para não relaxar, até para não transcender, né? Então, como é que você faz isso? Vive a verdade. Vive a verdade dos seus pensamentos. E aí, quando eles se tornarem confusos e também tortuosos, você pode pensar, né, o que você pode fazer diferente. E é isso que eu faço, o tempo todo eu faço isso. Se você está entediado de estar em casa nesse momento, vai fazer alguma coisa por você. Vai se jogar no chão, sente dor. Sente dor, porque aí você vê a diferença. Você vê o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode. Você precisa experimentar. O indivíduo, a pessoa, o sujeito, o ser humano, ele precisa experimentar para poder buscar novas oportunidades. Né? E essas novas oportunidades, elas precisam ser trazidas para você poder variar, né? De todas as maneiras. Essa variedade faz com que você lembre, né, aquilo que você precisa para esse corpo, né, crescer. Eu não tenho que deixar apenas, né, o tumor crescer. Eu tenho que deixar outras coisas crescerem para sobrepor, né, para elas sobreporem esse tumor, né? Não sei, sinceramente, hoje eu falo assim para você, eu não sei se eu vou me curar. Mas olha aqui, ó, eu já estou desde 2017. Eu já tenho 2000, nós estamos em 2020. Vou fazer 3 anos agora. E eu estou aí, eu estou no meu legado. Então eu tenho que continuar. O que é importante é você não sentir medo de ficar sozinha. Você não precisa ficar sozinha, mesmo que você esteja só, procure, procure. Olha, hoje em dia nós estamos aqui, né? Então, o telefone, quando muitos falam, telefone ele atrapalha muitas vezes, mas olha o quanto que ele está ajudando. Olha o quanto que todo esse engendramento, toda essa engenharia, né? Essas ferramentas, né? Estão ajudando. Então, é isso que a gente precisa buscar. Eu acredito piamente, né? Que de uma certa forma eu fiquei doente, né? Mas eu não me sinto doente. Eu nunca me senti doente, porque a minha alma não adoeceu. Não adoeceu. Veio muitas vezes, como eu falei para você, vem algumas dúvidas, vem algumas impotências, vem algumas tristezas, mas elas vão, né, em algum lugar para eu poder olhar para elas de trás e dizer assim: preparem-se, porque eu vou passar por vocês, né? Então eu vou acompanhando e vou ditando, né, essas lições de vida, essas lições que, de uma certa forma, às vezes, de repente, mudam a vida, né? Então eu aprendi a sonhar, eu aprendi a descobrir que nós, sonhadores, né, conseguimos ver o amanhã, né? Ousamos
sempre, e eu nunca vou deixar de fazer, é o desejar, porque eu desejo, porque eu quero abrir caminhos de esperança, e dessa forma eu vou fazer com que eu e o outro se mantenha vivo. Vou ousar sempre, Renata, buscar as coisas que ninguém mais poderá ver. Eu vou mostrar isso. Como eu, no começo da doença, meus médicos era tão grave, era tão cruel o câncer que eu tinha, que eles me colocaram num lugar onde deveria ser, né, pesquisado, alguma coisa. Eles chegou um momento depois das minhas quimioterapias, que foram quimioterapias de no mínimo 9 horas, né? No mínimo 9 horas. Eu passei quimioterapia de 11 horas, né? Ali, o dia inteiro tomando quimioterapia. E depois dessas quimioterapias, né, eles me tiraram da pesquisa, porque eu mostrei algo completamente diferente. Né? Então, eu tenho que ter, sim, eu tenho que ter essa esperança, porque essa esperança é essa magia que eu tenho, né? Essa magia do amanhã, essas lições, essas descobertas, esses olhares, né? Essas lágrimas que muitas vezes me fazem existir, sem dúvida. Eu vou sim, eu vou em busca sempre das minhas asas, porque eu tenho. Eu tenho. Não sou anjo, não, mas eu tenho asas. E se você quiser, você também tem asa. Porque qual é o propósito dessa asa? Para mim, é atravessar um oceano de medo que muitas vezes pode aparecer, mas ele me leva, né, elas me levam a passar pelas ondas, e é uma coisa que eu amo demais, é o mar. Sonho um dia, é uma das coisas que eu sonho mesmo, e eu acredito de verdade que um dia eu volto, é de pegar a minha praia, eu sempre fui rata de praia, e no entanto eu tive que parar, né, de ir para a praia, foi uma das primeiras coisas que eu tive que fazer. Mas eu falei assim, não, mas eu volto, um dia eu volto, né? Como eu tenho vontade de um dia saltar de paraquedas, se eu não, eu só não vou se for uma coisa muito forte para mim e os meus médicos, porque eu amo meus médicos. O que eles dizem para mim, o que eles dizem para mim, eu realmente eu faço. E é por isso que a gente se dá muito bem, né? Então, para a gente poder pensar, somos, sim, Renata, somos uma tríade: corpo, alma e espírito. Precisamos cuidar desse corpo para poder estar bem consigo mesmo, né? E isso vem com o quê? Com a saúde, né? Com respeito. E isso leva a sua mente para você poder enxergar um futuro, mesmo que seja próximo, mas é um futuro, tá? Eu tenho um passado onde eu tenho lembrado muito, porque por conta das minhas lesões eu tenho perdido algumas memórias, né? As memórias recentes, elas têm sido muito meio cruéis, tanto que muitas informações agora, elas sobrepõem a minha compreensão, então eu tenho evitado muita coisa, né? Mas as minhas memórias antigas, que coisa maravilhosa, né? Então eu faço, e elas vêm, e aí começam a me levar, a enxergar, assim, trabalhar a luta que você não faz ideia, né? Não é porque, né, eu estou com câncer que eu vou fazer do meu corpo um corpo doente. Não vou. Não vou fazer. Não penso na morte, né? Eu não penso na morte como uma possibilidade. Ela vai acontecer, como todos nós. Nós vamos passar por isso. Vem a tristeza, vem a saudade, isso aí não tenha dúvida. Fica a saudade por quem fica,
né? Mas, de certo, eu continuo me sentindo bem, né? Nesse constante crescimento, dando as minhas possibilidades, trabalhando a minha mente, né? Sabendo que meu espírito está vivo, né? Eu mantenho minhas relações, as minhas atitudes, as minhas habilidades, mesmo que menores, mas sim elas acontecem, os interesses, sonhos, as expectativas. Gente, é importante você cuidar do corpo. O corpo tonificado ocupa a mente. Não esqueçam disso, né? Esse discurso, ele precisa gerar a diferença que você tem desse corpo, né? E uma das coisas que me ajudou bastante foi a própria alimentação, né? A alimentação é uma coisa que ajudou e ajuda até hoje. Hoje, eu penso assim, que bom que eu fui uma nadadora de natação, sabe? Eu não fiz apenas a natação, eu fui nadadora da Federação Brasileira. E meus médicos dizem, poxa, isso ajudou bastante. E ajudou sim. Então eu continuo dizendo, façam natação. Façam natação, porque a natação é vida, ela revigora o corpo, ela continua a focar o corpo com uma participação, integração total, né, dele no meio. O meio aquático é uma das melhores formas de você mostrar assim: alô, eu consigo, eu estou aqui, ou eu tenho dificuldade. Então, é uma coisa que eu sempre falo que a psicomotricidade, através dessa natação, me ajudou. Hoje eu sei que durante a minha natação lá atrás, eu estava o tempo todo trabalhando a psicomotricidade. Não é à toa, né, que eu continuei com esse legado e continuo, porque eu quero acompanhar atentamente, né, cada momento da minha vida, né? Fato. Então, já está acabando, né? Já está É, acabando. Eu só vou acabar assim, ó. Eu vou fazer questão, você está aí segurando, eu também botei aqui. Eu fiz questão só de falar o seguinte: o corpo, né? Esse livro, tudo veio e não acabou, ele continua. É um legado. E eu gostei muito quando o meu editor, Pedro, Valdir Pedro, da WH, né, que é um amor da minha vida, ele colocou assim: acaba com uma música e foi escolhido, né? Eu escolhi Trem Bala, da Ana Vilela, onde a primeira estrofe não é sobre ser todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva da vida que cai sobre nós. Essa é a vida. Isso é psicomotricidade, Renata. Eu te agradeço e agradeço a disponibilidade de todos estarem aqui vivenciando esse momento, né? E eu sinceramente, estou aí, estou junto, né? E estou sempre junto, vou estar sempre junto. Fátima, quem agradece somos nós. E a gente amanhece. E eu te disse que ia ser um dia de sol no Rio de Janeiro. Te disse Pois isso. é, Dia pois é. 19, dia da psicomotricidade. Eu quero terminar te agradecendo e lendo uma coisa aqui para você que você escreveu. Ah, Meu corpo é o mundo, a própria natureza, a substância do universo que se expressa no pensamento. É o caminho para a razão. Explica e interpreta a fantasia com uma linguagem de amor e muitas vezes de angústia. É o instrumento da alma, do pensamento, é a extensão da mente que busca a sua existência. É uma potência de agir para manter em si mesmo, tá? Procurando definir estímulos corporais e continuar existindo, dando condições e possibilidades de reinar, como corpo, alma e mente, manifestado na verdadeira significação. Isso é psicomotricidade, isso é Fátima Alves. pura. Eu te amo. Eu também, eu também. E amo todos, Todos amamos né? A gente vocês. tem que viver no amor. Feliz dia do psicomotricista.
Salve para para todos Fátima nós. Alves e salve a Salve, vida. salve. Salve a Beijo, salve vida. vida. Beijo, beijo. Obrigada, obrigada, de Obrigada. verdade.